Então iam à missa, fizeram a primeira comunhão, mas como todas as pessoas do mundo iam para olhar os outros e não para se unir. A corrente espiritual, a assessora de Jesus. Então hoje, quinta-feira santa, nós trouxemos essa parte de cima que é lembrada no lava-pés que Jesus fez com os apóstolos. Este lava-pés é um ato de profunda humildade. E ele, em o fazendo, deixando como exemplo para nós, que possamos também colocar no nosso cotidiano este elemento novo que nós estamos aprendendo, que é a humildade. Nós estamos todos reencarnados, conforme falou a prece, no tempo exato que nós precisamos para nos melhorar, para que nós possamos fazer uma caminhada de luz, não só para nós, mas para com todos aqueles que sofrem a nossa influência. E com isso, nós precisamos sair do eu, o eu e o eu, e passar para o nós. Porque quando nós começamos a olhar as outras pessoas, nós começamos a agrandar um sentimento que todos nós trazemos em germe, que é o amor. Porque aqui na Terra nós conhecemos um amorzinho, que não é o amor do Mestre. Mas este amor do Mestre está em germe no nosso coração e na nossa mente. E à medida em que nós encontramos os nossos irmãos de caminhada, nós vamos tendo a oportunidade de fazê-lo desenvolver-se. Porque aí a gente olha para o olho do nosso irmão e vê a necessidade que aquele coração possui, e nós então saímos de nós para atender aquele irmão, buscando facilitar um pouco a sua caminhada. E à medida que nós temos a chance de fazer isso mais seguidamente no nosso cotidiano, naturalmente que nós estaremos modificando o nosso posicionamento espiritual de egoístas, centrados em si, e passemos a ver os outros irmãos como se for uma extensão de nós. Então, meus irmãos, aqui nós colocamos Jesus com o corpo apostolar e nós colocamos o título, o lava-pés na Quinta-feira Santa. O Quinta-feira Santa e o significado do lava-pés. O significado do lava-pés, ato de Jesus na última ceia, foi tão inesperado e chocante, a ponto que Pedro nem queria aceitá-lo. Porque Pedro se recusava a ver Jesus baixado sobre os seus pés para lavá-los. Ele dizia que não, mas até que ele conseguiu, Jesus conseguiu fazer este ato em relação a Pedro. Quando se baixou até os pés dos discípulos e os lavou, Jesus quis deixar claro que se fez servo e que nós também devemos ser servos uns dos outros. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, afirma ele explicitamente em Jó, capítulo 13, versículos 12 a 14. As três ações do lava-pés, a primeira delas, serviram. Ser servos uns dos outros nada tem a ver com servilismo ou escravidão. Trata-se de mandamento novo,
do amor real ao próximo através do serviço concreto e não apenas de palavra. Porque nós ainda, até hoje, 2024, falamos muito e fazemos pouco. Ontem ainda na palestra, usando um texto de Bezerra de Menezes, ele diz que muitas vezes nós reencarnamos com objetivos certos para a nossa evolução na encarnação, mas falimos desastradamente. Então, nós não nos empenhamos em acertar no nosso cotidiano. O outro que faça. Eu vou fazer assim, porque eu quero fazer assim. E aí o dia passa, e o outro passa, e a vida passa, e eu passo para o outro lado, devedor. Então, a gente precisa, todos nós que estamos aqui, dos dois lados da vida, nós estamos na escola para aprendermos a sermos fraternos, sinceros e verdadeiros. Nenhum de nós está aqui para bonito, porque hoje é quinta-feira e eu vou lá assistir uma palestra. Todos nós estamos na escola, matriculados, para que nós possamos nos aperfeiçoarmos com espíritos imortais, buscando na nossa evolução exatamente aquilo que vai nos tornar mais próximos dos amigos queridos a quem nós tanto pedimos. Por qualquer coisa, Bezerra me ajuda, Nossa Senhora me ajuda, Jesus corre aqui. Mas a gente não faz uma força para merecer até a companhia deles, porque a gente acha que a gente está bem do jeito que a gente está. E enquanto a gente pensar assim, nós estamos longe da nossa caminhada evolutiva ser realmente produtiva. Então, o servir trata-se de um mandamento novo, porque Emmanuel, no livro Roteiro que nós temos aqui na livraria, Emmanuel nos diz que quando Jesus chegou e quando ele começou a fazer as primeiras pregações, houve assim, uma mudança muito tênue nas ações e nos pensamentos das pessoas, porque naquela época em que Jesus nasceu, um cavalo valia muito mais que uma mulher. Se nascesse uma criança com algum problema, ela era jogada fora. E nós temos ainda países no mundo em 2024 que fazem isso. Então, este afeto que Jesus trouxe para ser colocado em semente nos nossos corações e na nossa mente, ele precisa ser muito afofado. Ele precisa ser muito adubado através do conhecimento, para que nós possamos fazer no dia a dia aquilo que realmente nós prometemos antes da encarnação. E nós parece que chegamos aqui de férias. Saímos de lá e viemos para cá. Não. Se a gente quer ser feliz no retorno, e todos vamos retornar, não tem choro, é a coisa mais certa que nós sabemos. E se nós queremos ser felizes, nós precisamos fazer por dentro da consciência, buscando, dentro deste servir, nos colocarmos à disposição. O outro verbo é o perdoar. Quando o corpo se inclina até o pé do irmão, acende-se no coração o sentimento de humildade, ou se já existisse, ele é alimentado. Então, perdoemos os nossos erros e rezemos uns pelo perdão dos pecados dos outros. Assim, de algum modo, lavaremos nossos pés mutuamente. E o outro verbo, que são os três, ajudar.
Recordemos as pessoas que indistintamente vivem a vida inteira no serviço aos outros. Isto é amor. E aí a gente lembra da Madre Teresa de Calcutá. Aí a gente lembra da Irmã Dulce. Daí a gente lembra do Chico. Porque eles são aqueles exemplos para nós, onde nós podemos nos apegar para seguir os seus exemplos na caminhada que nós estamos encerrando. Então, a conclusão que nós tiramos destes poucos minutos que nós estamos agora conversando sobre isso, é que nós precisamos ser misericordiosos como o Pai. O que significa seguir Jesus no caminho de serviço. De serviço. Não no nosso cotidiano, assim, em casa, sentado, não. No serviço, sair para ajudar. Ver quem é que está necessitando, porque nós temos muitas pessoas que às vezes estão solitárias e enfermas nos lares, e os familiares muitas vezes estão trabalhando e vem na hora do meio-dia dar alguma coisa para aquela pessoa comer ou dar um medicamento, depois só volta de noite, e nós sabendo disso, a gente deve se colocar à disposição para auxiliar, porque assim nós estaremos lavando os pés uns dos outros. Eu estou entendendo? Yes. Agora que a gente vai para o assunto. Porque esse aqui era só para lembrar a tarefa desta quinta-feira santa que a gente já tinha se esquecido. Vocês ainda lembravam disso? Não. Bom, se lembra, melhor ainda. Feliz de que se lembra. Então, agora sim, este é o nosso trabalho de hoje. Ele é baseado no livro Em Nome do Amor, que é este livro que nós colocamos aqui, que é um livro com mensagem, 41 mensagens de Bezerra de Menezes, através de Edivaldo. E nós escolhemos para o nosso trabalho desta tarde, da parte 3, o capítulo 3.8, que chama-se Momento de Crise e Reflexão. Então, aqui nesta cena, ela simula o cosmo infinito. E a gente escreve: nossa vida diária implica numa mudança fundamental para melhor em nossos valores, crenças e comportamentos. A transição planetária atual é um processo evolutivo pelo qual o planeta Terra, junto a seus habitantes, passa de um estado de provas e expiações para um de regeneração. Essa transição é marcada por transformações profundas em vários aspectos: espiritual, social, ambiental e cultural. Muito ainda vai acontecer na Terra até que realmente ela tome o rumo da regeneração. Nós, há 3 anos, tivemos a Covid. Agora tem o mosquitinho. Sempre tem uma coisinha para deixar a gente alerta para a nossa vida. Então, essa transição ainda ela vai demorar para que ela possa se adequar a este planeta e passar para a regeneração. Muitos daqueles que estão indo embora daqui deste planeta, segundo palavras de Chico, seriam localizados num outro planeta chamado Quiro, que ele tem todas as possibilidades semelhantes à Terra, porém, o adiantamento de Quiro ainda é como aquele da Terra
antes da vinda daqueles que chegaram de Capela, antes dos capelinhos. Então, aqueles que vão saindo daqui, porque não se adequam aos ensinamentos de Jesus, não procuram colocá-los no cotidiano, eles serão levados a este planeta e lá terão uma vida não fácil como a nossa, que a gente chega em casa e tem água gelada, a gente chega em casa e tem chave na porta, a gente chega em casa e tem uma casa. Então a gente vai ter que construir tudo, porque é um planeta que ele também está passando pela sua transição para poder abrigar aqueles que saíram daqui. E isso, meus irmãos queridos, é amor do Pai por todos os filhos, porque aqueles que aproveitam são blindados para locais já de maior facilidade, mas aqueles que estão de braço cruzado ainda continuam aprendendo a serem mais fraternos. Então, aqui nós colocamos que é o resultado de termos atingido com sucesso a marca de 50 anos após a descida do homem na Lua, sem termos entrado em novo conflito de ordem mundial, a famosa data limite. Isso nos trouxe a grande alegria de podermos contar com a valiosa ajuda desses seres de outras esferas, convidados a atuar aqui por nosso amado Cristo planetário. E a transição planetária está intrinsecamente ligada à jornada espiritual da humanidade. Estamos sendo chamados a expandir nossa consciência além dos limites do materialismo, do egoísmo e da separação. Isto implica uma mudança fundamental em nossos valores, crenças e comportamentos. No livro, e muitos outros textos, Bezerra chama a atenção que nós desejamos ser uma vida confortável. Nós desejamos ter o melhor em termos materiais. E esta busca pelo melhor nos termos materiais nos afasta das leis maiores do Pai. Porque enquanto nós estamos buscando a fortuna, o bem-estar material, aquilo tudo que o conforto nos favorece, nós estamos então repletos. A gente não quer buscar mais nada, porque já tem o que queria. E aí a gente não vai em busca da nossa melhoria espiritual, porque eu consegui tudo que eu queria e assim tá bom. E aí o tempo passa e a gente volta para a pátria espiritual de novo, de mãos abanando. Então, diz Bezerra de Menezes que enquanto isso for assim, nós não faremos uma modificação na nossa evolução espiritual para melhor. A gente fica marcando passo. E agora começa exatamente o que diz Bezerra de Menezes. É um convite à humanidade, revestir-se com equilíbrio e coragem para o enfrentamento inevitável. De que jeito? Vigiando as nascentes do coração. O que o coração nos oferece, além de estar batendo regularmente dentro de uma pressão que nós queremos que seja normal? É o sentimento. Todo sentimento é gerado pelo coração. Muitas vezes, quando nós geramos um pensamento que não é bom, ele se acelera e a gente perde a nossa capacidade de estarmos em paz. Nós só ficamos em paz quando nós geramos pensamentos de fraternidade, de bom ânimo e de alegria.
Então nós precisamos, meus irmãos, vigiar as nascentes do coração. A nossa força tem natureza moral. A nossa força espiritual, ela é eminentemente moral e não material. Muitas pessoas colocam a sua força para fazer uma fortuna na terra e deixam de lado o seu lado espiritual, se tornando anêmicos espirituais. Então, nós precisamos vigiar a natureza moral que nós temos para que nós possamos ficar nutridos, fortes, para a gente continuar perseverando no bem. Porque perseverar no bem exige uma atenção muito grande das pessoas. Não é estar vivendo de qualquer jeito, é perseverar no bem. Sempre que chega um pensamento de menos-valia, faz uma prece e ele vai embora. Não abrigue nunca pensamentos de menos-valia, pensamentos inferiores. Busque sempre, através da prece, e ela é sempre ouvida, a modificação, para que possa estar sempre recebendo e emanando forças positivas na caminhada do bem. Porque sabe, meus irmãos queridos, aqui ó, isso aqui é uma coleção fantástica chamada Obra Básica. E eu pergunto, quem já leu os 5 livros da Obra Básica? Levanta o dedo. Então, conhece o que está ali? Não. Porque não se lê, não se reflete, não se medita, não se coloca em ato da vida aquilo que nós temos como riqueza espiritual nos nossos lares e no alcance da nossa mão. Então, não admira que as coisas não são como a gente quer, porque a gente ainda não faz o que a gente deve fazer. Nós temos que conhecer a obra básica, nós temos que colocá-la em ato, porque quando nós lemos o livro dos Espíritos, nós vamos ver que o pensamento é a força que move o mundo. E nós não cuidamos do nosso pensamento. A gente pensa, e pensa. Graças a Deus que pensa, vai pensar errado. E também às vezes não adianta. Então, quando a gente tem nas mãos o conhecimento, porque isso aqui é a receita da felicidade na encarnação. E assim é para os adultos, e assim é para as crianças, porque o trabalho de evangelização infantil é talvez a coisa mais importante que tenha na Terra, porque desde pequenininho, aquele ser vai crescendo com a ideia de que ele não é único, mas ele é um entre todos, e está caminhando para a felicidade também. Então, tudo isso, meus irmãos, é que faz a nossa caminhada valer a pena durante a encarnação. Diz a Lina Bezerra, meus filhos, este é o momento da grande transição. Mudanças para o surgimento da era nova, quando a Terra será o palco de um ambiente mais sadio, mais pacífico e harmonioso. Não é possível acontecer uma transformação ambiental quando as energias emanadas pelos pensamentos e atitudes vibram numa faixa de negatividade. Então, hoje, a partir de hoje, queridos irmãos, comecem a avaliar o pensamento que tem durante o dia. Que tipo de pensamento? É pensamento positivo? É pensamento negativo? É pensamento de menos-valia? O que eu estou gerando de pensamento? Porque são fluidos espirituais
espirituais quando eu estou pensando. E tudo isso vem a nos ajudar a fazer a caminhada na direção do Pai. Porque ninguém sabe quando volta, mas vai voltar feliz quando começar a cuidar de si, fazendo com que seu pensamento seja positivo e seja sadio em praticamente todas as horas do dia. Porque quem pensa bem de dia, dorme bem à noite. Existem pessoas que não dormem bem à noite. Por quê? Precisa tomar um remédio? Não precisa. Cuida do teu dia, porque a tua noite é o reflexo do teu dia. Então, se a gente cuida do dia, aquilo que a gente pensa, nós estaremos trazendo para nós o médico divino na nossa casa. Estas palavras que eu estou dando para vocês hoje estão aqui, ó, neste livro. Porque ele sabe, como diretor da casa, que toda vez que a gente se reúne, a gente faz em preces e radiações a prece de Bezerra de Menezes. E sabe também que quando a coisa aperta, a gente grita, me ajuda. Mas ele sabe também que quando a coisa aperta e a gente faz o que ele sugere, ele não precisa vir correndo nos ajudar, a gente sempre ajuda. Aí nós estamos ficando maduros e conscientes, nós estamos ficando grandes, porque ele deixou de ser pequenininho para ser grande, para ser responsável por si na maneira de pensar e de agir. A crise por si mesma, diz Bezerra, tem o objetivo de purificar e de depurar. Ocorre, no entanto, que no momento da crise, o indivíduo parece perder o rumo, quando se deveria revestir com equilíbrio e coragem para o enfrentamento inevitável. Colocando-se o pensamento na direção do bem, ultrapassa-se o impositivo da crise e logo advém o resultado salutar da transformação para melhor. Quando nós conseguimos vencer uma dificuldade, lembrem, meus irmãos, como a gente fica feliz com a gente. Consegui. Vai, uma coisa tão difícil, mas eu consegui. A gente fica feliz com a gente, porque a gente está brigando é com a gente mesmo. A gente está fazendo com que as nossas asperezas, elas sejam limadas. E aquele Espírito Divino que tem em cada um de nós, ele começa a ressurgir. E aí a gente fica feliz com os nossos acertos. Agora imagina, se a gente fica feliz com os acertos, como o nosso anjo guardião não ficará fazendo? Aí ele deve pensar, pô, valeu a pena. E aí a gente continua buscando cada vez mais, acertar mais, para poder estar sempre na companhia dos queridos mentores. O outono, que está chegando daqui uns dias, faz com que as árvores retenham a seiva das raízes, permitindo-se morrer aparentemente, para rejuvenescer ao suave calor da primavera. Os metais submetem-se às temperaturas elevadas das fornalhas para tornarem-se utilidade. O barro desagradável converte-se nas mãos do oleiro em objeto de beleza. Então, tudo aquilo que precisa ser mexido, que precisa ser trabalhado, que precisa ser purificado, nós vamos fazendo em nós essa purificação. E assim como faz na natureza, nós vamos fazer em nós, porque nós somos o quê? Natureza. Então, assim como acontece estes fenômenos na natureza, se nós começarmos a observar e trabalhar em nós, nós também vamos fazê-los em nós, porque nós também fazemos parte.
desta coisa fantástica que é a natureza. Mas para isso, a gente precisa, abrir o olho e não perder tempo, porque perder tempo é a coisa que a gente mais sabe fazer. Tem que esperar, tem que esperar. Mas espera de uma maneira construtiva. Leva um livro para ler, leva um tricô para fazer, leva um crochê, faz o bordado, vai pensando na receita que vai fazer em casa. Seja útil, trabalha com a cabeça, enquanto está sentado esperando. E a gente muitas vezes não esqueci, nem sabia que eu ia esperar. A gente não se prepara para a vida, mas nós estamos na vida e temos que fazê-la pelo melhor. Também o ser humano, trabalhado pelo divino oleiro, é levado às fornalhas dos sofrimentos e das crises, a fim de recuperar a rigidez, para tornar-se útil a si mesmo e ao grupo social. Ele sintetiza nesta frase tudo o que a gente falou até agora. Tudo o que a gente falou. Porque nós somos trabalhados pelo divino oleiro que é Jesus, e os sofrimentos que nós encontramos, eles fazem parte da nossa caminhada, eles fazem parte do nosso aprimoramento espiritual. A gente está ralando as nossas imperfeições para que nós possamos chegar e ficar um produto acabado, sem arestas, sem pontas, sem erros. Então somos nós que fazemos em nós mesmos. Palavras de quem? Exemplo, de mim mesmo. Então, não estranhemos, pois, estes momentos de crise, de turbulência e de testemunho, graças ao Senhor da vida e ao divino amigo Jesus. A casa de Fabiano prossegue fincada na rocha, embora os vendavais que tentam derrubá-la a qualquer preço, em face dos impositivos das mudanças. Adaptação aos novos tempos, gerando formulações novas, que a sustentarão por outro período, até quando soem os impositivos do progresso e exijam-se as novas crises de mudança. Porque depois que a gente passar para a planeta de regeneração, nós vamos ter que continuar nos aperfeiçoando. Porque dali a alguns milhões de anos, nós vamos para outro tipo de planeta. E assim a gente vai evoluindo. Até o dia que nós não vamos mais precisar encarnar. E aí este perispírito, ele se desfaz. Porque até lá nós seremos um Jesus. Como é? Quer dizer, não igual a ele, porque igual a ele não tem. Vamos ser um Jesusinho. Um protótipo de Jesus. Mas a gente é que se garante. Então, e a nossa caminhada é que vai nos dar esta chance da gente fazer esse crescimento e essa modificação. Fabiano vela para que a pátria que conduz leve em segurança ao porto da paz. Porque Fabiano, a federação e o espiritismo no Brasil está em cada sociedade, em todo o território. E todo o território tem as normas, tem as regras para serem observadas, para que os trabalhos possam ter exatamente o produto final que eles desejam. Então, meus irmãos, trabalhai, pois, servidores da última hora, fortalecidos na fé, pelo entusiasmo de servir sem cessar, confiando no Senhor de todos nós, porque até hoje trabalha, apoia-nos infatigavelmente nos objetivos que abraçamos. Nossos queridos amigos que vos anteciparam na viagem de retorno ao grande lar, aqui conosco, saúdam-vos, desejando-vos resistência e valores morais para enfrentamentos
libertadores. Muita paz, meus filhos, são os votos do servidor mínimo e paternal de ser. Porque aqui é onde ele diz que os queridos amigos que já estão na pátria espiritual e que foram os fundamentos desta casa estão com todos nós, nos ajudando a ficarmos fortes para que nós possamos realmente fazer, quem sabe nessa, a mais bela de todas as nossas